em relação a essa condição do ambiente, né, da estrutura para atender um paciente com dor crônica, a primeira coisa que a gente tem que mudar é a cultura do próprio ambiente para receber esse paciente, né? A gente tinha muito aquela cultura de falar sobre dor de uma maneira muito questionando o paciente se ele está com dor, se está com dor, se está com dor, se está com dor, querendo colocar na cabeça dele uma coisa que tentando deixar um gatilho que toda vez que ele apertar aquela campainha, que ele tomou choque uma vez, ele vai tomar choque toda vez. Então, aquele gatilho, né, aquela forma de se comunicar, a forma de você conseguir educar, a primeira coisa é a cultura. Então, como receber esse paciente, como que a equipe tem que estar entendendo esse processo. Então, hoje, né, Bruno, hoje a gente tem algumas cartilhas espalhadas, né, locais e banners também informativos, onde o ambiente, a cultura do ambiente, ela já gira em cima de processos de informação. Então, o paciente, quando ele entra ali, é como se ele estivesse subindo num palco, tá? E a iluminação estivesse sobre a cabeça dele. E ele é a nossa referência para a gente girar em volta dele e poder fazer com que ele seja o protagonista do processo. Então, ele entra ali já com uma responsabilidade de poder ser o ator principal da sua história. Então, é isso que tem que acontecer, tá? Então, dentro do processo de informação, dentro do processo de mudança de cultura, dentro de uma comunicação entre a equipe, como que a gente tem que conversar com esse paciente, como que a gente tem que dar a informação para esse paciente. Esse cara fala assim, não faça isso, não suba escada, não ande, não jogue bola. Todas essas condições pré-estabelecidas, né? Isso tudo dentro de um processo de informação já entra na comunicação e do entendimento, além dessa cultura de cartilhas, de informação, de o que seja, entra também na identificação do perfil de cada paciente. Vocês falaram de depressão, né? A gente fala de escalas de RADS, de ansiedade, de depressão, a gente fala de condições mais afetivas, né? A gente fala de pacientes mais com perfil sedentário, pacientes com perfil atlético, comorbidades. Então, quando a gente senta para conversar com o paciente, a gente já começa a questionar e a entender como que é o processo dele. Igual começamos o podcast falando de uma condição do quê? Não consigo agachar para brincar com a minha neta, né? Não consigo segurar o meu filho. Eu tenho um paciente hoje com uma distrofia de deltoide, por uma lesão mais importante de plexo braquial, que o cara tem um filho para nascer. O cara, se você puder dar uma escala para ele de uma dor de 0 a 100, ele vai dar 200. Entendeu? Um cara que já passou por vários tipos de serviço, eu sei que ele tem umas condições, né, prévias e importantes, mas o filho do cara está para nascer, ele não consegue fazer uma elevação sustentada a 90 graus. E qual que é o propósito do cara? Erguer o braço para pentear o cabelo? Ou carregar um filho, segurar ele, o primeiro filho do cara? Então, o nosso contexto como fisioterapeuta é totalmente diferente. Então, isso é cultural. Tá? Então, isso eu vou primeiro para a linha da comunicação, o engajamento da equipe, né, as reuniões, para que a equipe entenda isso, fale sobre mais dor, sobre dor com os nossos fisioterapeutas e também com os nossos pacientes, identificação de perfil e mais, o grupo. O atendimento de pacientes com dor crônica em grupo, ele é muito gratificante. Por quê? Aquele problema que o paciente ele chega parece do tamanho do mundo. E quando ele começa a entender e olhar pessoas e conhecer pessoas com diferentes idades e com problemas maiores que o dele, a coisa ela começa a fluir de uma maneira totalmente diferente, onde o próprio grupo ele se ajuda, a própria comunicação, o próprio ambiente de acolhimento, ele tem bastante consideração dentro desse processo, porque a gente sabe que tem pacientes, quando a gente fala de exercício, quando a gente fala de gerenciamento de recaídas, quando a gente fala de exposições gradativas, quando a gente fala de terapias fracionadas, né, quando a gente fala de evitação. Então, tudo isso entra, não vou falar dessa maneira com meus pacientes, mas tudo tem um escalonamento, né? A gente vai fazer isso de acordo com o dia a dia para preparar ele para segurar o filho, para preparar esse paciente para ele conseguir agachar com a neta e poder brincar. Então, eu acho que dentro do que vocês falaram, e dentro da construção do ambiente de um paciente que se encontra em sofrimento, e ele ter a palavra acolhimento, eu acho que aí a gente já começa de uma outra premissa, né? Eu acho que a gente consegue valorizar e dar um boom aí na nossa condição como terapeuta